Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz. O Senhor é bom, irmãos? Assim também, na despertada, que eu estou com um pouco de sono aqui também. Na despertada geral, né? Amém, Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vamos tomar aqui versículo 11. Mateus 13, 11. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Enfatizar essa palavra mistério. Mas àqueles não lhes é isto concedido. Versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Pai Celestial, nós queremos colocar diante de Ti a Tua palavra aberta, pedindo que Teu amado Espírito nos revele o mistério da Tua vontade. Que o amado Espírito nos conduza a toda a verdade. Fala comigo esta noite, fala com os meus irmãos. Que haja ganho para o Teu reino nesta noite. Que ao cabo desta mensagem se cumpra aquilo que está escrito. Que a Tua palavra não voltaria para Ti vazia, sem que antes ela cumprisse o propósito para o qual ela foi designada. Assim nós te oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, nós estamos, como bem sabemos, tratando a respeito dos fundamentos da nossa fé. Se os fundamentos forem tirados, nada podemos fazer. Damos, portanto, na medida em que ouvimos a respeito de temas tão preciosos, estamos conferindo as Escrituras, sabendo que, se tivermos uma base sólida e se permanecermos nela, a despeito de todas as adversidades, contradições, a palavra permanecerá viva em nós. Nós viemos falando nos domingos anteriores, ainda no aspecto introdutório, a respeito da
gloriosa e singular pessoa de Jesus Cristo. Estamos falando a respeito da sua glória. Temos até um cântico que diz: Ele é o Rei da Glória. De fato, Ele é o Rei da Glória. Logo em seguida, tivemos a oportunidade de falar a respeito do mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que, no tempo apropriado, foi revelado, baseado nas palavras do apóstolo Paulo. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja, que nos foram revelados. Mas nós não podemos esquecer que são mistérios, e a despeito de nos terem sido revelados, são mistérios. Por isso devemos dar graças ao Senhor todos os dias, bendizer o Senhor, pelo fato de ter nos privilegiado. Eu creio, irmãos, como a Irmandade em toda a terra, cremos que nós somos privilegiados. Porque a gente confere com as Escrituras e as experiências, sabemos que a palavra diz assim, que o ímpio, e aí podemos até estender, né? Além do ímpio, o incrédulo, né? Não tem paz. E nós temos experimentado a paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele que nos deu a conhecer o que era a paz. Mas hoje, voltando os nossos olhos para as Escrituras, Mateus 13, 11, 16, 17, está dito que nos era dado a conhecer, e aí se referindo aos seus discípulos, era dado a conhecer a eles os mistérios do reino dos céus. E nós sabemos que o reino dos céus é aquele espaço, vamos chamar assim, espaço de tempo, né, entre a vinda do Senhor Jesus Cristo e até, naturalmente, o seu retorno. É uma parte do reino de Deus, que é um todo, e o reino dos céus é uma parte. E ele diz aqui aos seus discípulos, porque eles haviam perguntado: Senhor, por que tu lhes falas por parábolas? Jesus usava muitas historinhas para ilustrar as coisas do reino. Por que eles falam por parábolas? Mas aí Jesus diz que a eles, tão somente a eles, era dado a conhecer os mistérios. Aos outros ele falava por parábolas. Havia espaço para diversas interpretações, contudo, aos seus discípulos os mistérios eram esclarecidos. A eles, diz aqui a palavra, versículo 11, mas àqueles não lhes é isso concedido. Felizes, pois, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. De tanto nós ouvimos, irmãos, por vezes nós tornamos lugar comum aquilo que é absolutamente precioso e digno de muita detença em estudo e em meditação. Por muito ouvir, por vezes, nós tornamos coisa comum. Mas, irmãos, a revelação do mistério dos céus, a revelação do mistério do reino, que é a própria revelação do rei, porque não existe reino que tenha sentido que não tenha um rei. A revelação do rei, a revelação de Jesus é algo extraordinário, irmão.
Todos os dias nós devíamos parar e meditar nesse assunto. Primeira pergunta: por que a mim? Aprove, Senhor, a Ti revelar esses mistérios. Por que não a eles? Por que não aos outros? Por que a mim? Às vezes fico levando o apóstolo Paulo, ele diz: a mim, o principal pecador. Veja, o apóstolo Paulo, o principal pecador, mas ele disse que Deus havia revelado a ele mistérios. Isso tudo chama-se, sabe o que, irmãos? Chama-se graça. Graça é favor imerecido. Graça é a bondade de Deus para com aqueles que nada merecem ouvir o que temos ouvido. Porque, irmãos, vamos fazer aqui um retrospecto. Desde a queda, nós sabemos que houve uma separação entre Deus e os homens. Nós bem sabemos disso. Não precisamos recapitular. Nós todos que nascemos desse mundo, nascemos debaixo de uma condição. Pecadores todos, sem exceção. Pecadores separados de Deus. A imaginação do nosso pensamento, diz a palavra, e é diagnóstico certo, é má continuamente. O melhor que pensamos será sempre mal, aspas, diante de Deus. Diminuto. Não atinge o alvo da santidade, da perfeição de Deus. Desde o homem caído, Deus está separado do homem. O Espírito de Deus foi tirado. O Espírito do homem morreu. Sem o Espírito de Deus e sem o Espírito do homem, não há comunhão. Não há comunhão de ninguém com Deus desde a queda. Todos nós somos herdeiros de Adão. Trazemos na nossa composição, na nossa Gênesis, na nossa composição, um princípio chamado princípio do pecado, que entrou na queda, e este princípio permanece com o homem ad eterno, até que, pela misericórdia do Senhor, por algo surpreendente que não sabemos explicar, a não ser o conselho da vontade de Deus, na sua liberalidade, se revela a nós. E diz que se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem, o último Adão, o pecado foi tirado. São mistérios, são fragmentos que nos estão revelados a cada dia. E devemos dar graças a Deus. O Senhor, irmãos, na eternidade, vou usar a expressão com a licença, na eternidade passada, ainda quando não havia tempo, Deus preparou um roteiro. Um roteiro de como Ele haveria de, já na sua onisciência e sabedoria, iria recuperar o homem para Deus. Recuperar o homem para si mesmo. Recuperar o homem para aquele propósito para o qual Ele o criara. A dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Este, quanto ao homem, é o propósito eterno de Deus. E nós temos aqui um tempo, irmãos, que permeia 4.000 anos, em que o Senhor veio preparando aos pouquinhos, permitindo o homem fazer as suas tentativas de se justificar diante de Deus, mas a sentença já está transitada e julgada. Não há mais recurso. A sentença é essa.
não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Mas Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, no seu propósito eterno, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, Ele começou numa revelação progressiva a falar a respeito de uma recuperação que haveria de se dar. Alguns falam de proto-evangelho, quando flagrados em delito, Adão, Eva, prepararam nos seus arranjos, e Deus permite que os homens façam seus arranjos, até que descubram que vão fracassar com seus arranjos, prepararam vestes para si, mas que tais vestes não cobriam suas vergonhas. E aí já lá surgia um Deus gracioso, que fez o sacrifício, certamente, sacrifício de animais para cobri-los com peles. E a Bíblia diz, pele de animais. Já apontando para algo que estava diante, aí nós cantamos agora há pouco aqui, sombra, foi sombras que nós cantamos? Fala em sombras, né? São sombras, mais que as sombras, referindo-se às sombras, né? Tudo aquilo era sombra. Era sombra que se encaixa nessa expressão, mistério que haverá ou haveria de se revelar no tempo apropriado, que a Bíblia chama de na plenitude dos tempos. Até então, irmãos, foram permissões de Deus numa revelação progressiva. É pele de animais, são os sacrifícios de animais, são aqueles personagens que Deus levanta a exemplo de Moisés, que tomamos como libertador do povo do Egito. Moisés, o libertador. E Moisés disse, olha, vai vir um profeta igual a mim. A ele vocês vão ouvir. Está lá Moisés, está lá Arão. Ouvimos tanto nesses dias lá em Campina Grande, a respeito do sacerdócio eterno. E aí nós olhamos lá para a sombra, não é? Olhamos lá para Arão, sumo sacerdote, ministrando, né? Serviço ao Senhor. Tudo sombra, figuras que o Senhor permitiu, numa revelação progressiva, falar a respeito daquilo que Ele haveria de providenciar para recuperar o homem no seu estado caído. Mas a figura que mais me impacta, porque fala bem daquele que nós vamos mais uma vez exaltar e glorificar esta noite, que é a pessoa de Jesus, é a figura de Isaac. Quando Isaac é oferecido lá no monte, o pai Abraão oferece o filho Isaac sem o pai, sem questionamento, oferece o filho como sacrifício ao Senhor e recebe o reconhecimento que de fato ele amava a Deus, porque ele ofereceu toda a sua expectativa, toda a sua esperança de, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Mas ali, o Senhor diz, não faças, não toque no menino. E onde está o cordeiro? E a palavra diz que o Senhor proverá. O Deus de toda provisão proverá. Como tem provido você durante todos esses tempos? Você não pode negar que Deus tem sido o Deus da tua provisão. Porque se tu estás com fôlego de vida hoje, não vou falar nem das tuas ideias, dos teus pensamentos, dos teus projetos de vida, não falamos disso, mas se tu estás hoje com um fôlego de vida, se tu estás hoje aqui, é porque o Senhor proveu vida para você. Por quê? Porque nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Então, amados irmãos,
o Senhor vai trabalhando numa revelação progressiva e maravilhosa. Nós temos diante de nós, então, uma profecia. E essa profecia está em Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Está assim escrito: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco. A profecia da palavra, muitos séculos antes do advento da realidade, Jesus já nos falava a respeito da Virgem que daria luz a um filho que seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Tem um versículo na palavra que indaga: habitará Deus na terra? Porque com o pecado, os irmãos sabem que houve uma separação entre céus e terra. E a pergunta, e uma das grandes perguntas das Escrituras, é: habitará Deus na terra? Esta profecia aqui já nos dá um sinal a respeito disso. Repetindo: Deus conosco. Mas também não é só esta. Tem aquela pergunta que diz: como poderá o homem ser justo diante de Deus, já que todos são pecadores e são injustos? Como ele poderá ser justo diante de Deus? E essa é a indagação que Jó faz. O justo Jó, faz uma pergunta. Percebe bem que a nossa justiça não bate com a justiça de Deus? O justo Jó, pergunta: como o homem pode ser justo em Deus? Está lá no livro de Jó. Como pode ser justo o homem diante de Deus? Irmãos, o mistério que esteve oculto desde a queda, ele foi revelado a mim e a você. Como o homem pode ser justo diante de Deus? Como Deus habitará na terra? E ainda tem uma terceira pergunta, podemos incluí-la aqui também: onde está a sabedoria? Porque com sabedoria é que Deus faz todas as coisas. Amém, queridos? Com sabedoria. Onde está a sabedoria? E nós sabemos que a sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Portanto, amados irmãos, a revelação desse mistério só pode ser conhecida pela graça de Deus. E ela se dá do modo que Ele quer, no tempo que Ele quer, e somente aqueles a quem Ele quer. Porque nem todos que ouvem têm a revelação da palavra de Deus. Mas bem-aventurados sois vós. Por quê? Porque o que os antigos anelaram, tentaram perceber, conhecer, não obtiveram. Mas você, meu irmão, minha irmã, como aqueles discípulos de Jesus, e aí sabemos que também numa revelação progressiva, que somente nas cartas que as coisas vão ficar mais claras, somente eles, como nós outros, temos esse grande privilégio de conhecer o mistério de Deus, Cristo, Jesus. Este é um dos fundamentos da nossa fé. E o extraordinário, é importante nós observar,
é que este Jesus Cristo que nós estamos falando, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Verbo que se fez carne. Deus prometeu. Deus prometeu Emmanuel. Deus prometeu Deus conosco. E a promessa se cumpre. Se cumpre em Jesus Cristo. O Verbo que se fez uma pessoa humana. A segunda pessoa da Trindade é Jesus, Deus, homem. Um homem, um ser humano, igual a mim e a você, exceto o pecado. Ser humano igual a nós. O Verbo que fez carne. E habitará Deus na terra? Sim. E habitou entre nós. Cheio de quê, irmãos? Cheio de graça e de realidade. De verdade. De realidade. Veja que este Verbo é a realidade. Jesus é a realidade de todo aquele mover, roteiro de Deus, lá do Antigo Testamento, desde as provisões, desde a queda. Jesus é a realidade da vida. E ele se revelou a mim e a você. Irmãos, eu já me daria por satisfeito saber que Jesus se revelou a mim. Que Deus se revelou a mim na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu já me daria por satisfeito. Por quê? Porque Ele é o Deus forte, maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz. O que Ele é mais? Pai da eternidade. Jesus é tudo, irmãos. Conhecer a Jesus em revelação significa conhecer tudo que Deus pode proporcionar a você em recuperação, em justificação, em regeneração, em perdão, em santificação e em glorificação. Tudo que Deus tem está encerrado numa pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso, irmão, que alguns julgam que por implicância e não é, nós não podemos fazer paridade do nome de Jesus, e tratamos isso na reunião antepassada. Não podemos fazer paridade de Jesus com ninguém. Não há nenhum ser humano que se equivalha à pessoa de Jesus Cristo. Não há. Porque Ele é Deus. Jesus é Deus. A quem me farei semelhante? Alguns nos julgam por implicantes quando dizem: mas vocês, só Jesus? Sim, só Jesus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele criou todas as coisas para Ele. Porque Ele existe para que nós louvemos o Seu nome. Que nós exaltemos acima de todo e qualquer nome. Não há nome que se nomine, que se aproxime do nome de Jesus, irmãos. Não há. São criaturas. Bem-aventuradas algumas, mais amadurecidas em santidade outras, mas nenhum se equipara a Jesus. Porque Jesus é como a luz do sol ao meio-dia. Você não consegue fixar o tempo todo o seu olhar para o outro, porque aquilo ali ofusca a sua vista. Diante de Jesus, irmãos, todos os ídolos caem. Diante de Jesus, os deuses que em seu somatório, sejam eles do Olimpo, sejam eles os deuses da Babilônia, sejam eles deuses de animais se julgam Deus, todos eles reunidos em ação, em poder,
Da mitologia, nenhum deles, nem todos eles, a soma deles se equipara, chega perto da pessoa de Jesus. Por isso é que nas reuniões das igrejas cristãs, notadamente não exclusivamente, notadamente nas evangélicas, a ênfase se dá no nome de Jesus, não fala de outro nome aqui. Que possamos render glórias, graças, louvor, adoração? Não, somente ao nome de Jesus. Só Jesus. Tinha até um cântico que dizia assim, eu acho que era para Ademar, só Jesus a vida satisfaz. E se você se sente incapaz, não sei se era assim a rima, só Jesus a vida satisfaz. Para onde nós iremos, Senhor? Jesus disse, está ruim aqui o negócio, está apertado. E vocês sabem o que eu estou falando, sabe? Está apertado o negócio, está difícil a situação. Vocês querem me abandonar? Querem ir também? A negada estava caindo fora, porque estava apertando, o torresmo estava queimando, estava ficando difícil a situação. E aí, sei lá, vamos cair fora desse negócio aqui. Esse homem aqui está começando a falar coisa esquisita, vamos sair fora, porque então vamos dizer que nós somos doidos também. Aí Jesus disse, vamos cair fora? Vamos. Aí chegou para vocês também? Aí, foi Pedro que disse, foi? Pedrinho, de vez em quando. Senhor, para onde nós vamos, Senhor? Se só tu, se é só tu tens as palavras de vida eterna. E a vida eterna é esta. Você vai bater as botas um dia, meu irmão? Vai? Espera. Bom, se não for arrebatado antes, né? Bate as botas tudinho, antes do arrebatamento. E a vida eterna é esta. Que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Você conhece Jesus? Pois eu digo para você, prossiga em conhecê-lo. Esse Jesus é infindo, esse Jesus é grande demais. Jesus é grande demais. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso faz parte, irmãos e irmãs, dos fundamentos da nossa fé. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus. Aquilo que profetas não decifravam, falavam a respeito daquele assunto, mas não fechavam a equação, foi revelado a nós. Lucas, capítulo 1, versículo 35, está dito o seguinte. Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, o ente santo que haveria de nascer de Maria seria chamado Filho de Deus. Significa Deus em forma humana. Filho do homem, o homem perfeito. Ele, Jesus, o Filho de Deus, expressa o que Deus é. Ele é a imagem do Deus verdadeiro. Se você está buscando a Deus, você vai encontrá-lo na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele expressa Deus. Ele, Jesus, é o homem que Adão não foi.
Ele é o primogênito da nova criação. Se alguém conhece a Cristo, se une a Cristo, é uma nova criatura, faz parte de uma nova criação. Você é privilegiado porque você tem ouvido a respeito daquele que veio te libertar do poder do pecado e veio te dar uma vida nova. Você é privilegiado porque você tem ouvido que se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. Você é livre. Você não é mais escravo do pecado. Quando você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, algo extraordinário acontece. Ele quebra os grilhões que te prendem ao pecado e te liberta. E diz: vai e viva a liberdade dos filhos de Deus. Tal qual ele, Filho de Deus, o homem perfeito, o Senhor tem chamado a mim e a você, com base nesses fundamentos de revelação, para que, uma vez salvos, uma vez justificados, uma vez regenerados, nós possamos prosseguir para a maturidade. O Senhor nos chama para um outro patamar. Crendo que o mistério foi revelado, conhecido dos anjos, pregado aos gentios, e os gentios somos nós. Crido no mundo, recebido onde? Na glória. Ô glória! Ele foi recebido na glória. O Rei da glória foi recebido na glória. E nós, irmãos, chamados em vocação celestial, para o amadurecimento e a santificação, estamos sendo preparados para a glória que há de se manifestar. Porque um dia, irmãos, nós que cremos, haveremos de experimentar um corpo glorioso, tal qual o corpo de Jesus. Aquela revelação progressiva de justificação, regeneração, novo nascimento, que leva à santificação, que leva ao amadurecimento, ela se perfaz, ela se conclui naquele estado de glória que nós haveremos de experimentar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, estas das quais nós estamos tratando aqui, irmãos. Estávamos mortos e fomos vivificados. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos sem Deus, separados de Deus, da família de Deus, e hoje nós estamos podendo chamar Deus de Pai e ainda fomos incluídos na família de Deus. Não são filhos renegados, mas são filhos acolhidos. Não são filhos renegados, mas são filhos acolhidos. E sabe por que nós somos filhos, irmãos? Por causa de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa na face da terra, nenhuma pessoa na face da terra é filho de Deus. Não se esqueça disso. Nenhuma pessoa na face da terra é filho ou filha, pessoa filha, né? De Deus, se não for através da fé, na crença da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus pode ter a melhor religião do mundo. Não tem nada. Porque Deus não vai dar a glória dele a nenhum sistema religioso, a ninguém. Honras, glória, louvor, adoração, tão somente à pessoa do Senhor Jesus Cristo.
E vocês sabem, irmãos, que a grande implicância agora vai ser essa. É o embate saber como é que Deus se torna um ser humano, isso de fato é um mistério, né? Mas Deus é sábio, irmãos. Deus sabe fazer todas as coisas, na sua onisciência, na sua sabedoria, Ele sabe fazer todas as coisas. Deus, disse Jesus, o que é impossível para os homens é possível para quem? Para Deus. O que é impossível para os homens é possível. Lembrei daquela história. História é com H, porque é verdade. O irmão, que alguns aqui conhecem, irmão Glenn Paranaguá, lá de Londrina, foi fazer uma viagem aos Estados Unidos e, muito interessado em tecnologia, foi convidado a uma estação de tratamento de resíduos humanos, dejetos humanos, estação de tratamento. E o seu Cicerone o convidou, vamos lá. Eles subiram lá naquele elevadorzinho, subiram os dois para até lá no alto. Chegou lá no alto, ele mostrou lá aqueles grandes tonéis, grandes tanques enormes, cheios de sujeira, de todo o dejeto de casa, toda a imundície da casa, fezes. Ele disse, olha aí, aqui nós tratamos esse negócio aqui. Aqui é que a gente está nos Estados Unidos, muitos anos atrás. Aqui nós tratamos esse negócio aqui. E o bem interessante. Louvado, isso vai lá para as torneiras do pessoal, vai. Aí eles desceram, terminou a visita, desceram. Quando chegou lá embaixo, o homem chegou numa torneirinha assim, pegou um copo com água e deu a ele, para o Glenn. E disse, bebe. Aí o Glenn olhou para um lado, olhou para o outro. Eu? Não. Disse, beba. Ele disse, me diga uma coisa, esta aqui é resultado daquilo lá? O homem disse, é. Ele disse, é que eu deu. Por fim, ele bebeu um gole. Bebeu outro. Disse, rapaz, não é que a água é boa mesmo? E o homem disse, eu não disse para você, rapaz? Isso é resultado daquele trabalho feito lá em cima. Aí o Glenn, que gosta de fazer muitas historinhas, misturar as coisas, ele diz, ora, se um homem, o ser humano, é capaz de pegar, perdoem minha palavra, querido, essas bostas todas e transformar, de fato, irmão, em água límpida, quanto mais o nosso Deus não transformará a nossa impureza em pureza. Porque em Cristo todos nós fomos purificados. Bendito seja o nome do nosso Senhor. O Logos, a palavra, na sabedoria de Deus, na onisciência de Deus, no propósito de Deus, no tempo oportuno, na plenitude dos Deus, se transformou, fez-se carne uma pessoa humana. E nós temos, amados irmãos, que sustentar este fato. Jesus, homem, verbo que se fez carne, foi um homem que veio aqui, porque somente um homem poderia ser, de fato, esse substituto ou justiça de Deus para satisfazer a demanda de Deus. Com todo mundo. Um homem. E vocês sabem que existe toda aí como se diz,
teologias, doutrinas, né? Querendo que se miscuiu no cristianismo, querendo afastar que Jesus encarnou. Mas a palavra de Deus diz aqui a palavra de Deus em Lucas 1,35, diz o seguinte: o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo vem, desce como a sombra e gera no ventre de Maria um ser humano, Jesus. E aí a profecia de Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Amém, queridos? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí as adjetivações, os atributos dele são derivações do texto de Isaías. É importante, irmãos, que esse mistério que nos foi revelado, Deus, homem, essa encarnação, seja sustentado por nós em todo o tempo. Porque existem, irmãos, muitos adversários. Existem muitos inimigos. O príncipe deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quando você vai ver lá na carta aos Romanos, capítulo 1, está dito lá que o Evangelho de Deus é uma pessoa. No capítulo 1, o Evangelho de Deus é a respeito de uma pessoa, que é Cristo. O Evangelho, as boas notícias que você tem ouvido, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E aqui, a palavra de Deus vai nos dizer que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não nos resplandeça a luz do Evangelho da glória. Meu irmão, irmã, como é que você crê? Eu não sei explicar. Porque o príncipe desse século, com seus cordões, com suas estratégias, com as suas ideologias, com as suas filosofias, com as suas doutrinas, com todo tipo de agir, de distração, quer afastar você do conhecimento dessa pessoa. Muitos não se aproximam porque estão envolvidos com outras coisas que lhes são oferecidas. Mas você é um privilegiado, porque não sei em que circunstância você parou e ouviu, e aquilo capturou seu coração. E ninguém sabe explicar isso, porque a fé é um mistério, irmãos. A fé é um mistério. Isso é um mistério. Por isso, apegue-se à fé. Apegue-se à palavra da verdade. Não largue a palavra. Porque aquilo que foi dado a você, irmão, é um tesouro que você não pode largar mais. Porque isso é um mistério e ninguém sabe explicar isso. Uma coisa nós sabemos. É que se nós cremos, nós estamos salvos. Se não cremos, estamos condenados. Seja quem for. Qualquer um de nós, qualquer um do povo, qualquer um da humanidade, qualquer um de qualquer lugar, se não crer, está condenado. Por quê? Porque a palavra dele diz: mas Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer. Por isso ele enviou o seu Filho Jesus. Não tem enviado. Ele enviou. E se você ouve a palavra do Senhor hoje, o mistério que está sendo revelado, hoje é o dia da sua oportunidade. É o dia da sua oportunidade. Não perca a oportunidade, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo ou não. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Não, na última hora, de repente, vai dizer: não, pode não dar certo, irmão. Pode não dar certo. Com o malfeitor lá na cruz, deu certo. A explicar por quê, não sei. Soberania de Deus, não sei. Mas eu quero dizer assim, é bom, irmãos. A ideia é oportunidade. Sabe o que é oportunidade, irmãos? Oportunidade é você ir na ponte metálica. Vocês conhecem a ponte metálica na Praia de Iracema? Quem conhece? Pronto, aquilo ali antigamente, fizeram lá, fecharam e passaram serviço, pode descer, mas muitos anos que eu não vou ali. Pronto. Mas aquilo antigamente era só um bagaço, sabe? Só um vãozão, as longarinas aparecendo, até colegas que morreram ali.
Ali era o seguinte, tinha maré cheia e maré vazia, né? Maré seca não dava onda, irmão, não dava jacaré, ninguém ia. Era na média cheia que era um bom negócio, que aí as ondas formavam lá dentro, você ia até fora. Mas chegava um momento que a água chegava tão perto das pedras que era ruim você sair. Não podia subir pedras longarinas, porque eram cheios daqueles búzios, daquele negócio pregado, ostras, né? Pregado, você não subia, tinha que ser pelas pedras. E a oportunidade era essa, que quando a onda vinha, dava aquele recuo, aquela onda vinha, aí você dava abraçado, naquelas belas pedaladas boas de guerra, e chegava e subia, e não pare não, e vai subindo, vai embora naquelas pedras, tropeçando, mas vai e sai, e vai subindo, você sobe, vai subindo, não perde a oportunidade, porque se você voltar, você pode se arrepender. A oportunidade é essa, irmãos, é quando a onda está favorável, você pega a onda. É quando as ondas espirituais estão pegando, sintonizando a sua frequência mental, cardíaca, e aí no sentido espiritual, corre no coração, se apegue a isso. Porque você pode não ter. E você que já conhece o Senhor, que nos ajuda no seu coração, no meu coração, continue crescendo na graça do Senhor. Não pare de crescer no conhecimento do Senhor. Ele é grande demais. É maravilhoso demais. São esses, irmãos, alguns fragmentos, um panorâmica assim a respeito desta pessoa extraordinária que é Jesus. Vamos, se o Senhor assim permitir, com a graça dele, vamos continuar os estudos, vamos falar mais detidamente a respeito da humanidade do Senhor Jesus. Essa pessoa humana, vamos falar a respeito dessa humanidade. Vamos falar a respeito da divindade de Jesus Cristo. Tivemos a oportunidade de ver aqui a respeito de Deus, o fundamento da fé, você vai ver que se você de alguma forma guardou alguma coisa, o caminhar fica mais fácil. Porque nele vão se revelando algumas coisas que foram colocadas lá apenas como fragmentos. Vamos falar da obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar do caráter do Senhor Jesus Cristo. E por fim, vamos falar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue falando comigo e com você. Amém. O Senhor conceda a graça e ter não só os nossos ouvidos, porque nossos ouvidos têm ouvido, né? Mas que o que temos ouvido possa descer para o nosso coração. Para que o nosso coração esteja cheio de Jesus, cheio de gratidão por Jesus, cheio de amor por Jesus, apaixonado por Jesus, amando Jesus, porque Ele muito nos ama. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão com os meus irmãos. Te pedimos, Senhor, de tudo aquilo que de alguma forma contraditou a tua palavra, e tu não permita, Senhor, que permaneça em nosso coração. Contudo, a palavra da verdade foi pregada, que ela possa, como estamos na expectativa do começo dessa reunião, que ela possa gerar frutos e cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Em Cristo esperamos que haja salvação, santificação e glorificação através de exaltar teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.